Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui, eu peço para que você se inscreva. Se você gostar desse vídeo, eu peço para que você compartilhe. Vai nos ajudar a levar conteúdo de qualidade ao máximo de pessoas possíveis. E para entender essa escola chamada maçonaria, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Nos nossos rituais, nos é ensinado que a maçonaria ela vem desde o Antigo Egito, passando ali pela construção do Templo de Salomão. Eu gostaria de dizer que isso são alegorias. Não necessariamente a maçonaria como nós a conhecemos hoje, ela teve a origem lá no Antigo Egito ou mesmo na construção do Templo de Salomão. É bem verdade que o termo maçom significa pedreiro. E desde que o homem sai das cavernas e começa a formar comunidades, começa a formar congregação de pessoas, deu-se início então à necessidade de construir. Construção de casas, construção de muros, castelos, construção das mais variadas possíveis. Então, a figura do construtor, ela existe desde tempos imemoriais, mas não necessariamente a maçonaria como nós a conhecemos hoje. A maçonaria como nós a conhecemos hoje, basicamente ela descende dos antigos construtores da era medieval, os chamados maçons operativos. Aqueles que construíram os catedrais, castelos, aquelas construções de estilo gótica, os maçons operativos deixaram todo esse legado para nós. Então nós temos uma ligação muito forte, a maçonaria, a moderna maçonaria tem uma ligação muito forte com os maçons operativos. Na era medieval, nós tínhamos as chamadas guildas. Existiam guildas de várias profissões, mas uma das mais relevantes era chamadas guildas de pedreiros. E os pedreiros, eles gozavam de um prestígio muito grande. Eles eram contratados por reis, pela igreja. Eles tinham, então, um chamado livre acesso. Eles podiam viajar de país para país. Então, eles eram chamados de pedreiros livres. Isso fez com que eles levassem conhecimento da construção para as várias localidades da Europa antiga. Essas guildas, elas funcionava como uma espécie de sindicato ou de corporação. Ela era bem fechada e os seus conhecimentos eram revelados apenas para as pessoas que faziam parte daquelas guildas de pedreiro. Para se ter uma ideia da relevância do processo educacional das pessoas naquela época, as famílias elas levavam os seus filhos, os jovens, para aprender o ofício de pedreiro. O tamanho era o prestígio que se tinha nessa profissão. E o jovem aprendiz, ele tinha um mestre que lhe acompanhava em toda a sua jornada de conhecimento, até que ele se tornasse um mestre construtor. A maçonaria operativa, ela entrou em decadência. Isso aconteceu porque um engenheiro, um arquiteto chamado Igno Jones, ele começa a trazer novos materiais para o sistema de construção. Na época utilizava-se muito pedras. Então nós temos catedrais que foram construídas e até hoje elas estão de pé, no chamado estilo gótico. E com a utilização de outros materiais de construção, a maçonaria operativa começa a entrar em decadência. No ano de 1666, um grande incêndio na cidade de Londres fez com que ressurgisse a maçonaria operativa. Foram convocados maçons de vários cantos para reconstruir a cidade. E um exemplo foi a reconstrução da Abadia de São Paulo. Os maçons então começaram a se reunir ali e no local mais afastado ali ficava-se a chamada loja ou lodic, que era o local onde era guardado ali os pertences dos pedreiros, as ferramentas, e servia também para um ponto de encontro e de descanso dos pedreiros. Mas houve uma transição dessa maçonaria operativa para a moderna maçonaria. Não se sabe ao certo quando foi exatamente que isso aconteceu. O que se sabe é que esse processo de transformação se deu a partir do momento em que houve aceitação de membros que não necessariamente trabalhavam com pedras, os chamados maçons aceitos. A moderna maçonaria, ela deu início em 24 de junho de 1717, com a formação da primeira potência maçônica, a Grande Loja Maçônica de Londres. Mas esse processo de aceitação, esse processo de transformação, ele se deu muito antes dessa data. E com a aceitação de novos membros, a maçonaria começa a se transformar. Cientistas, nobres, trabalhadores das mais variadas profissões
comerciantes. Então houve uma efervescência de pessoas das mais variadas possíveis, e isso fez com que a moderna maçonaria ela chegasse até os tempos atuais com mentes brilhantes que deram o formato da maçonaria que nós conhecemos hoje. Então nós passamos do canteiro de obras da Idade Média, chegamos até as tabernas, que eram os locais onde os maçons se encontravam, porque antes da construção do primeiro templo, que ocorreu em 1776, os maçons se reuniam em tabernas, que seria uma espécie de pub hoje. Eram locais públicos que, na verdade, os maçons precisavam. Depois que as pessoas iam embora, eles criavam ali uma espécie de sala de aula e começavam a ministrar as lições para as pessoas, para os maçons naquela época. E essa foi uma grande revolução. Por quê? Porque os maçons aceitos, esses cientistas, esses poetas, essas pessoas mais letradas, eles começaram a ensinar para os maçons operativos, que em sua grande maioria não sabiam ler nem escrever, a complexidade filosófica por meio de símbolos e alegorias. Então eles utilizavam os instrumentos de trabalho daqueles operários, dos maçons operativos, e traziam ensinamentos filosóficos, ensinamentos de cunho espiritual para aquelas pessoas. E isso foi uma grande revolução porque, de fato, as pessoas passaram a entender temas muito complexos. E isso se deu por meio de símbolos e alegorias. E para entender um pouco dessa transformação, eu trago aqui 3 definições. Definição de templo, de loja e de oficina. O templo é um edifício consagrado ao culto religioso, pode ser uma igreja, é um lugar sagrado digno de respeito. O templo maçônico é o edifício onde abriga as lojas. Se nós estamos tratando aqui a maçonaria como uma escola, como uma universidade, então vamos dizer que o templo maçônico seja a sala de aula. Já a loja, o termo loja é uma herança da maçonaria operativa e refere-se a uma edificação ou local rústico dentro do canteiro de obras, utilizada para guardar ferramentas de descanso dos pedreiros. Já a oficina é comumente aplicada ao local onde se realizam reparos, consertos. É bem verdade que a maçonaria não é um reformatório. A maçonaria é um centro de aperfeiçoamento. Na antiguidade, a oficina era o local onde se praticava o ofício, ou seja, você tinha os conhecimentos teóricos, mas era na oficina que você colocava em prática tudo aquilo que você havia aprendido. Então vamos fazer um paralelo aqui. O templo maçônico, além de ser um local sagrado, é como se fosse uma sala de aula. Que a maçonaria ela é universal e o universo é uma imensa oficina. Então a oficina é o mundo exterior onde nós colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos na maçonaria. E aí eu trago agora um novo conceito, uma definição diferente de loja, diferente daquela que eu falei anteriormente. O landmark número 9 diz o seguinte: a necessidade de se congregar os maçons em loja é outro landmark, que às suas reuniões fosse dado o nome de lojas. Pode-se definir então a loja como sendo congregação, agrupamento ou reunião de irmãos. Então, onde quer que estejam reunidos os maçons, forma-se a loja. A loja é a congregação de maçons, é a congregação de irmãos da maçonaria. O que se faz em uma escola, o que se faz em uma universidade? Basicamente, numa escola, numa universidade, nós aprendemos e nós ensinamos. E é justamente isso que nós devemos compreender, qual é o verdadeiro papel, qual é o verdadeiro sentido da maçonaria. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E se você gostou, compartilha. Com certeza tem irmãos que vai gostar desse conteúdo e que vai ajudar bastante. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço para que você se inscreva. Isso não custa nada para você e vai nos ajudar bastante. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Gratidão.